Olha, existe uma verdade sobre dinheiro que é francamente brutal, e a maioria das pessoas leva a vida inteira para descobrir. A questão nunca foi sobre o quanto se ganha, mas sim sobre o que se faz com o que se ganha. Construir riqueza de verdade não tem a ver com salário astronômico, tem a ver com ter o sistema certo. E essa é a mais pura realidade. A gente vê por aí pessoas ganhando, sei lá, 100 mil por ano e que estão sempre no vermelho. E ao mesmo tempo, outras com 40 mil que estão lá construindo patrimônio de forma sistemática. A diferença aqui não é sorte nem genialidade, é ter um sistema. Simples assim. Então, o que a gente vai detalhar agora não tem nada a ver com ficar anotando cada cafezinho ou viver uma vida de sacrifício. Não é isso. É um sistema mecânico, simples, que funciona justamente porque ele tira da frente as decisões difíceis. Ele automatiza o comportamento financeiro correto, sabe? Ele força a escolha certa antes mesmo que a errada vire uma opção. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos encarar de frente a verdade sobre o dinheiro. Depois, a gente mergulha de cabeça na regra 20-60-10-10. Vamos passar por cada um dos pilares e, no final, ver como tudo isso funciona na prática. Vamos lá? O coração de tudo isso é a regra 20-60-10-10. Pensa nela como se fosse uma lei, uma estrutura que não dá para negociar. Cada real que entra na sua conta vai ser dividido em 4 caixinhas, cada uma com uma função bem específica, bem clara. A divisão é essa aqui. 20% para crescimento, 60% para as despesas essenciais, 10% para estabilidade e 10% para prazer. O pulo do gato é o seguinte: uma vez que isso está configurado, o sistema roda com zero força de vontade. Por quê? Porque o dinheiro já foi para onde deveria ir, antes mesmo de dar tempo de pensar em gastar de outro jeito. Vamos começar pelo primeiro pilar, então. Os 20% para crescimento. E é aqui que a gente precisa destruir um mito fundamental. Um mito que prende a maioria das pessoas numa armadilha financeira. Sabe qual é o mito? É achar que a riqueza vem em um salário alto. Só que a renda do trabalho tem um teto, né? O dia só tem 24 horas. A verdadeira riqueza, aquela que te dá liberdade, não vem de vender horas. Vem de ser dono de ativos que geram dinheiro sem precisar do seu tempo ali todo dia. Ações, imóveis, negócios. É para isso que servem esses 20%. E a forma de usar esses 20% segue uma lógica, uma escada de risco. A gente começa com uma base segura para preservar o capital com investimentos de baixo risco. Depois, busca uma exposição maior ao mercado para capturar o crescimento. E o passo final, que talvez seja o mais importante no começo da jornada, é investir na própria capacidade de gerar mais renda. Então, aqui está o ponto crucial. Investir em habilidades como estas pode dar um retorno assimétrico. É um retorno muito maior do que qualquer investimento tradicional no início da carreira. Pensa bem, um curso que aumenta o salário em 10 mil por ano tem um retorno infinitamente maior do que um investimento financeiro pequeno. Vamos em frente. Agora a gente vai ver como se constrói o alicerce, a fundação que deixa o sistema inteiro à prova de balas. É aqui que entram a estabilidade e o controle do que é essencial. A maioria dos planos financeiros vai por água abaixo porque a vida acontece. O carro quebra, uma emergência de saúde aparece. Estes 10% são destinados de forma inflexível para um fundo de emergência. A função dele é absorver esses baques sem que seja preciso parar de investir, fazer uma dívida ou, pior ainda, vender um ativo na baixa. O objetivo aqui é juntar de 3 a 6 meses de despesas essenciais, e só as essenciais: aluguel, comida, transporte. Esse dinheiro fica numa conta de acesso fácil, rápido. A função dele não é render, é estar lá, disponível, dando uma segurança financeira e principalmente psicológica. Agora, a maior ameaça para os 60% dos essenciais é esse aqui, o assassino silencioso da riqueza. É uma tendência supernatural. A renda sobe, os gastos sobem junto. Qual o resultado final? Progresso zero. Só uma vida mais cara. Aqui fica bem claro o contraste entre o que é necessidade e o que é desejo. A definição de essencial pode se esticar para consumir toda a renda se não tiver um limite, um teto, como essa regra dos 60%. Moradia e transporte, aliás, costumam ser as grandes batalhas nesse campo. Agora vamos para a parte que faz o sistema ser psicologicamente sustentável. É o que evita o esgotamento, o chega, cansei disso. Olha, se um sistema financeiro é só sobre se privar de tudo, ele está condenado a falhar. Não tem como.
Esses 10% são uma permissão explícita para gastar sem um pingo de culpa com coisas que trazem alegria, viagens, hobbies, jantares. É uma válvula de escape, só que planejada. E aqui tem uma sacada psicológica muito profunda. Um orçamento limitado para o prazer faz com que cada experiência seja mais valorizada, mais especial. E outra, pesquisas mostram que experiências, tipo uma viagem inesquecível, criam memórias que continuam trazendo felicidade por anos, bem diferente de um bem material, né? Certo. Agora vamos ver como essas regras, quando aplicadas com consistência, fazem o sucesso financeiro ser, bem, uma questão de matemática. Inevitável. Essa linha do tempo mostra o poder absurdo dos juros compostos. Com um salário de 40 mil por ano, investindo aqueles 20% de forma consistente, valores que parecem modestos se transformam numa riqueza de verdade ao longo da carreira. E um detalhe importante, esse cálculo aqui nem considera aumento de renda, ou seja, é um cenário mega conservador. A beleza desse sistema está na simplicidade de colocar ele para rodar. É uma configuração que você faz uma vez só e pronto. Tudo funciona no automático. Acaba com aquela necessidade de ficar gerenciando cada centavo todo santo dia. E aqui veio o ponto crucial. A eficácia do sistema fica ainda maior porque a grande maioria das pessoas simplesmente não vai fazer isso. Seja por preguiça, por pressão social ou por não querer abrir mão de alguns gastos. A falha da maioria em agir se torna uma vantagem competitiva imensa para a minoria que de fato implementa. No fim das contas, a conclusão é essa. Riqueza não é sobre ser um gênio ou ter uma força de vontade de outro mundo. É sobre remover a necessidade de ter os dois. É ter um sistema simples, automático, que coloca a matemática dos juros compostos para trabalhar em silêncio a seu favor. Essa pergunta final fica para a reflexão. A matemática dos juros compostos não perdoa. Ela é implacável. E um sistema como este permite escolher, de forma consciente, de que lado dessa equação se quer estar. A escolha entre uma liberdade que cresce com o tempo ou a estagnação financeira.